Pois bem. eh, o que eu pensei para hoje foi fazer uma introdução das expressões algébricas. E para isso, vou considerar, a princípio, a definição polinômios. Como na aula passada vimos a definição dos conjuntos numéricos e das operações que fazemos nos conjuntos numéricos. Então, agora eu vou definir o que seria um polinômio e quais as operações que podemos fazer com os polinômios. E, e aí vamos ver algumas operações que partem desse pressuposto, né? Acho que assim fica mais natural, né? Então, vou considerar o polinômio px, ele é uma estrutura da forma an multiplica n mais an menos 1 mais a zero. Eu vou reescrever esse último. Escrito dessa forma, ele está escrito de uma forma abstrata, né, de forma geral. Então podemos tentar desmistificar o que seriam então, esses termos. Cada termo desse aqui é chamado de monômio. Monômio significa, de uma forma geral, um nome. Então, podemos entender então que polinômios são vários nomes. Quando eu pego um polinômio, então eu tenho vários nomes. E como é que eu crio vários nomes a partir de um nome? Somo eles. Basicamente é isso que transforma um monômio em um polinômio. Então eu somo polinômios e gero então somo os monômios e gero os polinômios. Então o que é um monômio? O monômio é um produto de um número ah, por uma variável elevada a uma potência. Isso é um monômio. Então, ou na estrutura polinomial, isso aqui também é um monômio. Então, quando você tem uma constante, isso vai representar polinômio, seria o polinômio de grau zero. Eu vou especificar então o que seria o grau do polinômio. Considera o monômio como sendo a soma, isso aqui é um número, né? AN, chama de AN, número. E eu estou chamando de AN porque a potência n do polinômio vai ser o mesmo número. O número que aparece aqui é o mesmo número que aparece aqui. É o que dá nome e ordem a essa constante que é o coeficiente. Seria o coeficiente, então, do termo de grau xn. Então, quando eu considero a leitura, seria, então, o polinômio px é igual ao coeficiente an, que multiplica o termo de maior grau, xn, somado com a n menos 1, então aqui o índice é n menos 1, que multiplica, é, que multiplica o monômio de grau n menos 1, e aí eu tenho os monômios intermediários, e agora tem o penúltimo monômio de grau. E depois então teria o monômio de grau zero. Na verdade, a gente pode considerar assim, ó, que é A0 que multiplica x elevado a zero. A gente pode considerar dessa forma. E isso aqui, já vimos na aula passada, que qualquer número elevado a zero é 1. X elevado a zero, isso aqui a gente considera como sendo 1. Por isso que eu não tinha escrito antes. Mas agora observa que escrito dessa forma mais extensa, né? Temos então do grau zero até o grau n. Grau seria o valor do expoente. Então, aqui eu tenho um polinômio de grau n.
Vou dar aqui alguns exemplos. Considero P1x polinômio 3x ao cubo quadrado mais x. Como é que eu posso relacionar esse polinômio a essa estrutura que eu tinha descrito antes? Eu posso considerar o seguinte: isso aqui é o termo A3, ou seja, é o termo que é o coeficiente do monômio maior grau, é o 3. Esse aqui é o A2, termo é o coeficiente do monômio de grau 2. Aqui eu vou ter o 1. E genericamente, quando a gente tem o 1, a gente não escreve aplicando uma variável como expoente de uma variável. A gente não escreve em geral. Então eu tenho aqui A1 e aqui ele é o coeficiente do termo de grau 1. E aqui eu teria 1 que multiplica o x elevado a 0. Então esse aqui é o A0. Eu tentei usar os números com alguma indicação que ordem eles estariam, né? Então 3 é o terceiro, 2 é o segundo, 1 é o primeiro. Coloquei 1 como o elemento 0. Então nesse caso aqui eu tenho um polinômio de grau 3. Eu olho os graus, monômios, o termo de maior grau é o que define, ou melhor, o maior número do coeficiente que define o grau do polinômio. O grau de P, no caso, é 3. Chamar de grau é o valor da maior potência do da variável, né, no polinômio. Isso é o que vamos chamar de grau do polinômio. Então, entendido o que seria um polinômio, podemos agora vou fazer mais um exemplo, né? P2. Vou fazer um exemplo agora com grau menor, com coisas diferentes. Então, por exemplo, raiz de 2 multiplica x ao quadrado menos 3 multiplica x mais π que multiplica x ao cubo menos 2. Bom, isso é um polinômio, mas ele não está escrito da forma que deveria. Não é por causa do número raiz de 2, raiz de 3, menos raiz de 3 ou π. Não é por causa disso. Isso aqui são números reais. Raiz de 2 é um número real, então é um número como qualquer outro. Raiz de 3 é um número como qualquer outro, assim como menos raiz de 3. E π também é um número como qualquer outro. Já que estamos tratando de números reais, eu posso escolher qualquer número para ser o coeficiente do monômio x ao quadrado. Ou posso escolher qualquer número para ser o coeficiente do monômio x ou do monômio x ao cubo. O que é preferível fazer, inclusive até para que possamos determinar ordem ou grau, né, para o polinômio, é escrever o polinômio com graus, as variáveis com graus descendentes. Então eu começo sempre escrevendo o termo de maior grau. Fica então que eu vou pegar esse termo, vou passar ele para ser o primeiro termo. Vai ficar π x ao cubo. Então agora eu tenho o segundo termo. Raiz de 2 ao quadrado. Agora o terceiro termo. Menos raiz de 3x menos 2. Então esse aqui seria o polinômio escrito na forma, vamos chamar de canônica, ou
seja, a forma que devemos sempre procurar escrever, considerando o grau do maior monômio até o menor monômio. Eu vou fazer mais um exemplo para mostrar que não precisa ter todos os graus. Aqui eu tenho o grau 3, o grau 2, o grau 1 e o grau 0. Mas eu não preciso ter todos os graus. Posso ter um polinômio que tem apenas 2 graus e não precisa ter P3. E não precisa ter os graus em sequência. Considerar 2 vezes x elevado a 10 menos 3 vezes x elevado a 4. Esse é um polinômio como qualquer outro. No entanto, ele é um polinômio que tem grau 10. E segundo, ele é um polinômio que tem apenas 2 nomes. Esse polinômio com 2 nomes a gente chama de binômio. Além disso, além dele ser um binômio, referente ao que observamos aqui na definição de polinômio, então nós devemos ter o termo de grau 9, grau 8, grau 7, grau 6, 5, com coeficiente 0. Então vou reescrever esse polinômio só para ficar claro o que é polinômio geral. Então você pega aqui 2 que multiplica x a 10 mais 0 multiplica x a nona. 0 multiplica x a oitava. 0 que multiplica. E eu vou multiplicando 0 até x a quinta. Então depois eu vou ter menos 3 que multiplica a quarta. Mais 0 mais 0 que multiplica ao quadrado. Mais 0 que multiplica x. Mais 0 que multiplica 1. Né? Mais 0 que multiplica x. E aí você agora já deve ter observado que por que a gente não escreve sempre o polinômio com todos os seus graus, determinando quem são os seus coeficientes. Porque nesse caso não faz sentido escrever todos os coeficientes do polinômio, uma vez que os coeficientes, todos os monômios, né? Porque eu tenho aqui uma cadeia de monômios que são nulos. Independente do valor que eu determine para x, 0 multiplicando qualquer valor real vai dar 0. Então todos esses termos aqui intermediários vai dar 0 no final das contas. E 0 é um elemento neutro da soma. Portanto, quando eu somar esse monômio 0, vai dar 0. Então, esse polinômio, de fato, ele resulta, sua forma regular, seria 2x elevado a 10 menos 3x elevado a quarta. E eu também, do mesmo modo que aqui os termos deram 0, aqui também os termos vão dar 0. Não preciso escrever. Mas eu preciso saber que eles existem. E isso é importantíssimo, saber que esses termos intermediários existem. Mas que, no entanto, os coeficientes deles são todos nulos. Tá? É importante saber que eles existem para que a gente identifique a estrutura geral de um polinômio, né, de que, de fato, se eu tenho o grau 10, eu tenho o grau 9, grau 8, ou seja, eu tenho todos os graus menores que 10, e só vão aparecer aqueles coeficientes, aqueles termos em que o coeficiente é não nulo. Então, eu olho para o termo de maior grau e verifico quais são os graus que deveriam existir. São todos aqueles graus menores que 10 deveriam existir. E quando eu olho para os que aparecem, ou seja, que é o grau 4, significa então que todos os coeficientes de graus diferentes de 4 são 0. E por isso que só aparece o termo de grau 4. Aqui seria um modelo um pouco mais exótico de polinômio. E
Pois bem, então isso caracteriza então o que é que nós definimos como polinômio. Eu acho que esses três exemplos deixam claro o que é que chamamos de polinômio. Agora vamos ver como é que nós manipulamos polinômios para gerar o que nós chamamos de soma, subtração, produto e divisão. São essas as quatro operações que vamos tentar definir. Então, a primeira operação que definimos é a operação de soma. Eu vou considerar o conjunto dos polinômios, assim, de grau menor ou igual que n, coeficientes reais. Isso é só uma linguagem, uma nomenclatura. Isso aqui significa que eu estou considerando aqui os polinômios px, que são da forma ANX. Aí aqui eu vou usar a analogia de representação mais sintética A1. Então esse conjunto aqui representa polinômios dessa forma. E o que é que diz, né? O que é que essa simbologia diz? P de polinômio, N representa o grau do polinômio, e o R, que está aqui dentro, é o conjunto dos reais, é exatamente o lugar onde eu vou procurar os coeficientes. Coeficientes são conjuntos, são números que estão nesse conjunto aqui. Nesse caso, o conjunto dos reais. Genericamente, esse é o conjunto que vamos escolher que vamos usar para escolher os coeficientes dos polinômios. Vamos usar genericamente coeficientes reais, porque estamos interessados em escrever, usando polinômios, escrever equações da reta, ou equações de cônicas, ou equações genericamente usar para descrever funções. Então, nesse caso, o nosso interesse é determinar e deliberar sobre funções que são reais. Portanto, esses coeficientes naturalmente é, podem ser escolhidos no conjunto dos reais e devem ser escolhidos. Pois bem, então, a operação de soma que vamos definir é uma operação que é equivalente à operação para números reais, só que, como estamos tratando de polinômios, ela tem uma particularidade. Então, se eu pego dois polinômios, P e Q, e somo, o resultado dessa soma, depois a gente vai ver que a mesma coisa a gente vai querer para a diferença. O resultado dessa soma vai ser. É, eu vou escolher aqui embaixo quem são os polinômios. Px eu vou chamar polinômios coeficientes A, AN, A1x. E eu vou escolher Q, os coeficientes com polinômios com coeficientes B. PM, P1x, P0. Então a soma vai ser definida da seguinte maneira. Eu vou observar quem são os termos constantes. Vamos começar por aí. Quem são os termos constantes de cada polinômio e vou somar esses termos. Então vou definir o termo A0 mais B0. Esse aqui vai ser o termo constante do polinômio, que é a soma. Vou agora observar quem são os termos de grau 1. Como eu quero gerar um termo de grau 1 no polinômio, então eu vou considerar a variável x e como coeficiente vou considerar a soma dos coeficientes dos polinômios A1 mais B1. Então, recapitulando, eu peguei os termos constantes de cada polinômio, somei. E agora eu considerei o termo de grau 1
cada um dos polinômios e somei. E agora eu vou considerar o termo de grau 2, que apareceria aqui, né? Eu estou considerando que eles têm grau n e grau m, respectivamente. Eu posso considerar que n é diferente de m, em geral, para tentar definir a soma da forma mais geral possível. E aí o que é que apareceria aqui agora no terceiro termo? Apareceria o termo grau 2. Então seria o coeficiente 2 mais o coeficiente 2. Lembra que o A é do polinômio P e o B é do polinômio Q. Então posso continuar essas somas e vai aparecer agora no final aqui. Eu vou escrever de forma abstrata, depois a gente verifica na prática o que é que isso significa. Vai ter aqui um termo de grau n m. Então vou ter aqui A mais B. E depois os outros termos que vão aparecer, se eu considerei o termo n menos n, é porque eu considerei que n é maior que m. Então os termos que aparecem aqui depois são todos eles maiores que n. E, portanto, dependem apenas de n. E vai aparecer, então, a n. Ficou um tanto quanto abstrato, então vamos ver como é que funciona essa definição, que a gente pode aplicar em exemplo. Será dois exemplos. Será polinômios pequenos. Vou considerar aqui o polinômio 2x 3x quadrado menos mais 4. E considerar o polinômio Q sendo o polinômio raiz de 2 quadrado menos 3 mais 1. Pois bem, por definição, o que eu vou precisar é considerar, eu definir a soma olhando do grau 0 e aumentando. Grau 0, grau 1, grau 2. Então, definir a soma considerando primeiro os termos constantes. Então, quando eu vou considerar a soma agora, px mais qx, vou considerar o termo 4 constantes. Então, vai ficar 4 mais constante. Vou colocar entre parênteses. Mas o termo de grau 1 vai ser x, fica menos 1, somado as, agora o termo de grau 2, três, somado. E agora o termo de grau 3. Observa que quando eu olho o termo de grau 3 no polinômio P, eu tenho um coeficiente não nulo. Quando eu olho o termo de grau 3 no coeficiente Q, se ele não aparece, é porque o coeficiente dele é zero. O termo de grau 3 não apareceu no polinômio Q, porque o coeficiente dele é zero. Portanto, quando eu somar 2 com o polinômio P com o coeficiente de termo 3 do polinômio Q, que é zero, vou só escrever aqui para a gente ter uma referência. X3 mais. Isso aqui seria o termo coeficiente do termo de grau 3 do polinômio Q. Então é 2 mais 0 vezes x ao cubo. Podemos simplificar isso. Onde for simplificar, 4 mais 1, 5. Mais menos 1 somado com menos 3, menos 4. X. 3 somado com raiz de 2 é um número irracional, então reescrevemos 3 mais raiz de 2.
essa é a forma sintética de escrever o número, não existe forma mais simples de escrever esse número, escrevemos ele exatamente assim. Porque a raiz de 3 ele é irracional, né? No sentido de significa que não tem nenhuma representação para esse número que descreva completamente esse número, a não ser a própria representação como raiz de 2. Por isso escrevemos ele exatamente dessa forma. X ao cubo, ao cubo ao quadrado, aqui ao quadrado, ao quadrado. Mais 2 ao cubo. Pois bem, então essa é a estrutura, o resultado, né, da soma desses dois polinômios. E o resultado, então, é um polinômio que tem o mesmo grau. Melhor, que tem o grau 3, né, que é o grau do polinômio P. A gente olha aqui, ó, o grau de P é 3 e o grau de Q é 2. A soma resultou em um polinômio de grau 3. Poderia resultar em um polinômio de grau menor. Né? Nunca um polinômio de grau maior do que os polinômios que estão sendo considerados. Porque se não aparecem aqui os graus maiores, é porque seus coeficientes são zero. Então não tenho como aumentar o grau de um polinômio quando eu somo dois polinômios. Bom, eu aumentei o grau de Q porque o grau de P era maior. Né? Mas se você considera dois polinômios e olha os graus deles, a soma vai ter no máximo o grau do maior polinômio. Então, quando eu tenho aqui o polinômio P tem grau 3, o polinômio Q tem grau 2. Quando eu somar, no máximo vai dar grau 3, como deu aqui. Deu exatamente grau 3. No máximo vai dar grau 3. E poderia pegar um outro exemplo em que a soma cancela esse grau 3. Né? Então, vou pegar um exemplo em que isso acontece. Pego aqui x, será menos x ao quadrado mais x. E qx, x ao quadrado menos x mais 1. Esse polinômio ele vai cancelar em dois lados. Eu vou colocar a soma assim. Somar esses dois polinômios significa que eu vou somar grau a grau. Né? Então, eu vou somar o grau. Então, vai dar 2 mais a variável x. E eu vou ter aqui o coeficiente desse aqui é 1. E o coeficiente desse aqui é menos 1. Então, eu vou ter 1 somado com menos 1. Mais grau 2. E eu vou ter menos 1 somado com 1. Isso aqui dá 0. Isso aqui dá 0. Então, a soma desses dois polinômios aqui deu 2. Esse aqui é o polinômio px. Então, vemos que é possível que a soma de dois polinômios anulem os graus ou reduza o grau. Né? Eu tenho aqui a soma de dois polinômios em que o grau deu uma constante. O resultado deu uma constante, ou seja, o grau foi para 0. Isso aqui seria 2 vezes x elevado a 0. Né? Isso aqui seria o polinômio de grau 0. Então, a soma, o que faz, eu considero o termo, ou seja, eu considero o monômio de cada polinômio por grau, né? E vou somando os graus iguais de P e Q. Soma exatamente os graus iguais. Né? Então, olha aqui o grau, a constante de P, a constante de Q e somo. Eu pego o coeficiente do termo de grau 1 do polinômio P. Eu pego o coeficiente do termo do grau 1 do coeficiente Q e somo. E vou gerando os coeficientes grau a grau. Eu estou fazendo nessa ordem, mas poderia ser na ordem inversa. Por que eu estou fazendo nessa ordem? Porque dessa maneira, quando a gente chegou no grau 3,
ficou mais fácil observar que o polinômio Q não tinha o termo de grau 3. Portanto, seu coeficiente era zero. Então, ficou mais fácil de escrever esse termo aqui, né? De observar que esse termo era escrito dessa maneira. E então essa soma ela pode ser definida dessa maneira e ela tem algumas propriedades. E é o seguinte: se você soma dois polinômios, eu somo o polinômio P com o polinômio Q, isso é igual a somar o polinômio Q depois o polinômio P. É isso, a gente pode olhar aqui e verificar que isso é verdade genericamente, mas para esse exemplo aqui específico, né? Por exemplo, quando eu somo P com Q, eu primeiro olho os elementos de P e depois olho os elementos de Q e somo. Então eu pego os elementos de P, os elementos de Q e somo. 4 mais 1, menos 1 somado com menos 3, 3 somado com a raiz de 2, 2 somado com 0. E vou gerando os monômios, somando e gerando o polinômio. Quando eu faço o contrário, quando eu considero primeiro os elementos de Q e depois os elementos de P, então essa ordem inversa ela vai gerar exatamente os mesmos números. Por quê? Porque a soma de números reais é comutativa. Não importa se eu somar 4 com 1 ou 1 com 4. O resultado vai dar o mesmo número, assim como somar raiz de 2 com 3 ou 3 com raiz de 2. Assim, ou então somar menos 1 com menos 3 ou menos 3 com menos 1. O resultado vai dar exatamente o mesmo. E é por causa da forma como eu defini a soma que ela possui essa propriedade. Eu defini a soma olhando apenas para os coeficientes dos monômios. Então, eu olho o monômio de grau 1, replico a variável daquele monômio e somo seus coeficientes e digo que a soma é o novo coeficiente do polinômio, que é a soma dos polinômios. Quando eu faço isso, então eu estou garantindo que essa propriedade vai ser satisfeita. E a ordem da soma dos coeficientes é indiferente. Eles podem ser somados em qualquer ordem. Então, eles satisfazem essa propriedade. O polinômio px mais o polinômio qx é igual a qx mais px. E mais que isso, o grau, né, desses polinômios é no máximo o grau do polinômio maior grau. Essa é uma consequência que podemos ver com mais cuidado depois. Além disso, se eu multiplicar um polinômio por uma constante, isso vai ser igual a você multiplicar cada coeficiente por essa constante. Então você vai estar gerando o polinômio. E os coeficientes todos são multiplicados pela mesma constante. Quando você faz isso, quando você multiplica um número por um polinômio, isso é o mesmo que multiplicar cada termo da soma por lambda, né? Isso é natural. Podemos inclusive definir esse produto dessa forma. A subtração de polinômios é equivalente à soma. A subtração a gente pode definir como sendo quando você considera dois polinômios, px e qx, de uma forma geral. Vou considerar dois exemplos para ver que funciona genericamente e que está bem definido genericamente. Então, considerar 2x ao cubo 3x² menos x mais 1 e qx será como x² mais x. Pois bem, então quando eu considero agora px
subtraindo QX, observa que o termo constante de QX é zero, né? Então, vou ter, por exemplo, 1 menos zero, é o primeiro termo. Depois vou olhar o termo de grau e eu vou ter o coeficiente que está aqui, polinômio P, subtraído do termo que está aqui, que é 1. Mas agora olho o termo de grau 2. Então vou ter 3 subtraído de 1. E agora x ao cubo. Como não aparece o cubo no polinômio Q, então é porque é zero. Coeficiente. Então fica 2 menos 0. Então agora temos 1 menos 0, 0. 1 menos 1, 2. 3 menos 1, 2. 2 menos 0, 2. Então a forma como estamos definindo a subtração é equivalente à forma que definimos a soma. A única coisa que muda é que agora eu estou considerando o termo do polinômio P, o coeficiente, né, dos termos do polinômio P, e vou subtrair os termos dos polinômios Q, só que olhando grau a grau. Essa é a forma de definir a subtração usando a definição de soma que já tinha feita. Então, eu posso considerar grau a grau, x ao cubo, x quadrado, x elevado a zero. Eu olho cada grau e olho para cada polinômio e vejo os seus coeficientes e subtraio na ordem que aparece aqui, né? Não pode mudar a ordem. E agora o que acontece aqui é que isso aqui é equivalente, por exemplo, a eu somar, eu posso deixar isso como exercício, para vocês mostrarem que é equivalente a eu somar P com menos QX. O que significa menos QX? Eu mostrei aqui, ó. O produto de um número por um polinômio é considerar cada coeficiente do polinômio multiplicado por aquele número. Então significa que menos QX é igual, isso aqui tudo, é igual a PX mais menos 1 PX. E é assim que eu defino a soma. É isso como exercício para vocês verificarem que é igual. Aqui, isso aqui, exatamente isso aqui. Basta considerar esses dois exemplos e fazer primeiro a multiplicação de QX por menos 1 e depois somar com PX e verificar que vai dar o mesmo resultado. Então, visto a soma da forma que vimos e a subtração dessa maneira, temos que a soma e a subtração elas se comportam de formas semelhantes. A soma, basicamente, de dois polinômios é considerar grau a grau e somando seus coeficientes, a diferença seria, então, considerar grau a grau e subtraindo os seus coeficientes, considerando a ordem com que os polinômios foram considerados na subtração. A ordem aqui é primordial. Diferente do fato de que aqui eu posso mudar a ordem da soma, eu aqui não posso mudar a ordem da subtração. A ordem da subtração não pode ser alterada. Pois bem, então, sabendo que são polinômios, podemos agora verificar outras operações. E uma dessas operações seria o produto. Produto de polinômio. Eu vou considerar polinômios de grau 2, melhor, binômios, ou seja, seria a soma de dois polinômios. E vamos considerar binômios para entender como é que funcionaria, a princípio,
esse produto e depois verificar que tem uma forma genérica de definir essa multiplicação. Então, eu posso considerar o binômio AX P, e eu vou considerar o polinômio Q sendo C x quadrado D. Observa que eu fiz escolhas específicas, eu não escolhi arbitrariamente os polinômios. O que eu fiz foi considerar para o polinômio P, polinômio que tem um coeficiente constante, tá? Tem um termo constante, não, desculpa, não coeficiente constante, termo constante, é um coeficiente que está multiplicando x elevado a zero, e tem um termo linear, chamamos linear porque está elevado a 1. O QX, ele tem um termo linear, d vezes x elevado a 1, e tem um termo quadrático, c x ao quadrado. Eu escolhi esses dois, os dois são binômios, né, porque são soma de dois monômios. O grau de P é 1, o grau de Q é 2, e eu quero poder definir seria o produto de P vezes Q. Genericamente, assim, será esses dois polinômios e tentar multiplicá-los e ver o que é que seria, então, multiplicar esses dois polinômios. Mas antes disso, devemos atentar para o fato de que, quando eu considero o produto de duas variáveis, e atentar para detalhes sobre a operação de potenciação. Quando eu considero duas variáveis, a variável, vou considerar a variável x, né? Então, x multiplicado por x, estou considerando que eu não conheço o valor de x, mas x é um número real. Então, e eu sei que para qualquer número real, quando eu multiplico ele por ele mesmo, eu represento isso dizendo que eu tenho o número elevado à potência 2, porque é a quantidade de vezes em que o número aparece em produto. Essa é uma condição importantíssima para considerar o produto de dois polinômios. Então, agora eu vou tentar construir o que seria o produto desses dois polinômios. Então, vou reescrevê-los aqui. Então, teria o polinômio ax mais b multiplicado pelo polinômio dx quadrado mais dx. Ressalvo que esse aqui é um caso particular. Devemos considerar a construção dessa multiplicação para tentar generalizar o que seria, então, a multiplicação de dois polinômios quaisquer. Nós vamos considerar esse caso e fazer a multiplicação parte a parte. Primeiro, temos duas somas sendo multiplicadas. Isso seria o uso, uma propriedade que nós vimos, funciona para números reais, né? E o que acontece é o seguinte, chamamos essa propriedade de distributividade da soma com o produto, do produto com a soma. O que acontece é que se você tem, por exemplo, A multiplica B mais C, isso é igual a que multiplica B mais A que multiplica C. Chamamos isso de distributividade do produto em relação à soma. E aqui eu tenho uma soma, mas eu tenho um produto com outra soma. O que eu vou fazer é considerar cada elemento aqui multiplicando essa soma. Primeiro eu vou considerar A que multiplica X, multiplicando esse binômio. Então esse é o primeiro passo
considerar A que multiplica X multiplicando dx quadrado dx. E agora eu considero o sinal que está sendo usado aqui e replico o mesmo sinal. Se fosse aqui uma subtração, aqui seria uma subtração. Como aqui é uma soma, então replico a soma. E agora eu considero B que multiplica esse binômio. Então teria B cx quadrado mais dx. Essa é a primeira decomposição que eu faço. E observa que isso vai acontecer para cada... Se eu tivesse aqui 3 termos, então seriam... se eu tivesse um terceiro termo aqui, sei lá, um F. Então teria AX vezes esse binômio, BX vezes esse binômio e F vezes esse binômio. Então teria um termo a mais aqui. Seria dado pela soma de F multiplicando esse binômio. Só para observar que a gente pode ampliar essa definição e para quantos termos forem necessários. Não apenas para binômios, mas podemos fazer isso de uma forma geral. Se fosse, eu escolhi logo binômios, produto de 2 binômios, porque isso generaliza de uma forma específica. É estranho o uso dessas palavras, né? Generaliza de forma específica, mas é isso que acontece. A multiplicação. Pois bem, então, tendo essa construção, né, considerei a x que multiplica o binômio, mais b que multiplica o binômio, e agora nós temos 2 termos. Esse termo aqui somado com esse termo. Cada um desses termos vai gerar um polinômio, que é um binômio, porque eu tenho aqui um produto de um monômio por um binômio. Isso vai gerar um binômio, porque eu tenho uma única soma aqui. Observa o que acontece na distributividade. Eu tenho um produto e uma soma, e isso vai resultar na soma de 2 produtos. É isso que vai acontecer aqui. Eu tenho o produto e uma soma, isso vai resultar na soma de 2 produtos. Então eu vou ter uma soma. O primeiro termo vai ser AX, que multiplica CX quadrado. E o segundo termo vai ser AX, que multiplica DX. Mas, aqui, B, que multiplica CX quadrado, mais B, que multiplica DX. Agora eu tenho 2, 3, 4 termos. E é o esperado, porque eu tinha aqui 2 termos e aqui 2 termos. Então, são 2 termos multiplicando 2 termos por distributividade. O esperado é que eu tenha 4 termos. E exatamente o que temos. 4 termos. Então, se eu tivesse 3 termos multiplicando 2 termos, então nós iríamos encontrar 6 termos. Essa que é a condição esperada. Pois bem. Então agora como é que vamos definir o que acontece em cada um desses termos? Vamos olhar o que é coeficiente e o que é variável. Então aqui o coeficiente é A, aqui o coeficiente é C. Então números multiplicam números, então vai ser A, C. E variável multiplica variável. Então eu vou escrever verde, rosa. E variável multiplica variável. Então eu vou ter a variável x multiplicando a variável x quadrado. E fica exatamente assim. A variável vai ser o resultado desse produto e o coeficiente é o resultado desse produto. Então vai ser coeficiente multiplicando coeficiente e variável multiplicando variável. E somado, coeficiente multiplicando coeficiente, variável multiplicando variável,
somado coeficiente variável multiplicando variável. Observa que a variável aqui é x elevado a zero. Eu vou escrever só para que a gente tenha uma referência. É que quando é um termo constante, b, né? Veio daqui, ó, b. O termo constante aqui a potência é zero, né? B, d, x elevado a zero que multiplica x. Pois bem, então agora vamos construir essas expressões. Então vou ter aqui, ó, A que multiplica C é um número. Eu não tenho o que fazer. É A que multiplica C, AC. Esse número. Eu sei quem é A e sei quem é C. São números explícitos. Coeficientes que não são variáveis, né? São números fixos. Então é um número A multiplicado pelo número C. Então isso vai dar o número A vezes C. Pois bem. Então agora eu tenho uma variável x que multiplica a variável x quadrado. O que é que isso deve ser? A gente faz um pequeno adendo e observa o seguinte. Se eu tenho a variável x multiplicando a variável x quadrado, o que eu posso fazer é observar que a variável, quantas vezes a variável x aparece. Então, na verdade, é x vezes x vezes x. Eu desfiz a representação de potência e verifiquei que se aqui aparece a potência 2, é porque a variável apareceu duas vezes. E agora eu refaço a definição de potência. X que multiplica x quadrado e agora x que multiplica x que multiplica x. Tanto x ao cubo. Então tenho aqui agora x ao cubo somado com o número AD. E aqui x que multiplica x quadrado, somado com B que multiplica C, x0 que multiplica x quadrado. Olha, se é x0, ele não aparece. Significa que a variável não aparece vez nenhuma nessa x elevado a zero. Isso aqui é exatamente igual a 1. Então tenho 1 vezes x quadrado da x quadrado. Mais B multiplica D. X0 aqui, desculpa, eu coloquei mais aqui, não é mais não, aqui é vezes. É x0 daqui, multiplica o x daqui. x0 vezes x vai dar x. E agora o que eu faço é escrever o polinômio na forma sintética. Essa é uma condição muito importante, essa é uma questão muito importante. Sempre escrever o polinômio na sua forma sintética. O que significa isso? Escrever o polinômio de tal maneira que todos os monômios apareçam uma única vez. Então significa que eu vou ter um único monômio de grau 1, de grau 0, um único monômio de grau 1, um único monômio de grau 2, um único monômio de grau 3 e assim por diante. Então aqui como está, como temos a variação de 3, 2 e 1, o 0 não aparece, né? Não tem um termo constante, eu vou precisar somar apenas os termos de grau 2, ou seja, sintetizar os termos de grau 2. Então isso vai gerar o polinômio, que eu vou chamar de QX, e seria então eu vou chamar de Q barra X, porque eu já tenho QX antes. Então vai ser, eu repito, né, AC x ao cubo, e agora eu vou somar o termo quadrático, vai ser AD somado com BC, mais BD, que multiplica X. Essa expressão, ela é o resultado, então, esse polinômio é o resultado do produto de dois polinômios.
O método que foi usado foi literalmente a distributividade. Foi isso que foi feito. Então, voltando aqui, estou querendo definir o produto de dois polinômios. Considerei o polinômio, os dois binômios, né? ax mais b e cx² mais dx. Fiz uma pequena observação sobre a potenciação, né, de que a quantidade de vezes que a variável aparece, isso vai ser sintetizado por x elevado ao número de vezes das aparições. E então eu tenho agora, quero definir o que seria multiplicar o polinômio px pelo polinômio qx. Multiplicar esses polinômios significa considerar a distributividade do produto com relação à soma. E isso faz com que esse produto desses dois binômios seja então escrito dessa forma aqui. Seria o primeiro termo do binômio multiplicando todo o segundo binômio, mas o segundo termo do binômio multiplicando todo o segundo binômio. Então, e aqui eu aplico diretamente a distributividade encontrando esses quatro termos. E o que eu fiz agora foi resolver os produtos. Resolvi os produtos aqui nessa fase. Resolvi todos os produtos. E agora estou sintetizando as potências das variáveis, né? E, por fim, sintetizei a escrita do polinômio usando a forma canônica, que é considerar a potência dos monômios uma única vez. Então, o monômio de grau 1, de grau 2 e de grau 3. E essa é a estrutura que vamos usar para definir o produto. Vamos usar, vou usar o produto de uma forma interessante. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou considerar 2 vezes x e vou considerar o binômio x² 2x. O que é que deve ser o produto desses dois polinômios. Aqui fica mais claro, né? Binômio que multiplica um monômio que multiplica um binômio. Então isso é literalmente a distributividade. É 2x que multiplica x² mais 2x. Distributividade direta. Não tem mais o que fazer. Pegar esse termo, multiplicar por este e somar com esse termo multiplicado por aquele. Então vai ser 2 vezes x multiplica x² mais 2 vezes. Não está escrito na forma sintética, então escrevo. Aqui eu vou observar que o coeficiente é 2 e a variável vai ser x elevado a 1. Multiplica x ao quadrado, dá x ao cubo, mais 2 que multiplica 2, 4. X que multiplica x quadrado. Essa é a forma sintética. E aqui está a aplicação direta da definição de soma, de produto, para um monômio por um binômio. E aí a gente vê que fica muito simples multiplicar um monômio por um binômio, por isso que eu comecei a definição já usando dois binômios. E agora vem a questão, né? Então, como é que eu multiplicaria em geral? Eu prefiro não fazer essa definição geral para polinômios de grau n vezes polinômios de grau m, porque ficaria muito abstrato. E eu espero que com alguns exemplos a gente consiga desmistificar como é que deve ser esse produto, em vez de fazer uma definição geral como eu fiz para a soma. Para a soma eu usei graus gerais para fazer a definição, mas para o produto, a gente observa que se a gente peguei aqui um monômio e um binômio, no final das contas eu gerei dois termos, né? Porque era 1 vezes 2. Quando eram dois binômios,
eu acho que está aqui em cima. Quando eram 2 binômios, eu gerei 4 termos. Então eram 2 vezes 2, gerei 4 termos. Mas genericamente significa que se fossem 3 termos multiplicado por 3 termos, a gente teria 9 termos. Então a gente vê que isso pode ficar muito complexo muito rapidamente. Complexo não no sentido de que fica difícil, mas porque fica extenso. Fica uma conta extensa muito rapidamente. Então, um binômio multiplicando um trinômio já vão dar 6 termos. E dependendo das potências e dos valores dos números, isso pode dar um trabalho razoável para poder chegar à síntese do que seria esse produto. Né? Mas a ideia geral é exatamente essa. E sempre vai ser algo desse tipo. Né? Dado um binômio por um binômio, vamos ter 4 termos. Dado um trinômio por um binômio, vamos ter 6 termos. Por quê? Porque para cada termo do binômio, eu vou considerar ele multiplicando todo o outro polinômio. Né? Multiplicando termo a termo do outro polinômio, usando esse termo aqui como o multiplicador. Então vai ser, eu pego o primeiro termo do binômio, ou seja, o primeiro monômio do primeiro polinômio, multiplico por todos os monômios do polinômio seguinte e faço isso para cada monômio do primeiro polinômio. Quando eu faço isso, então estou fazendo a multiplicação do primeiro polinômio pelo segundo polinômio. Essa definição ela se justifica em si só pela propriedade de distributividade dos números. E estou aqui ampliando essa propriedade também para polinômios. Né? A distributividade funciona se eu tiver com variáveis. É isso que eu estou dizendo aqui. Eu tenho aqui, por exemplo, a variável x. E eu usei a distributividade como se isso fosse verdade para uma variável e é verdade para uma variável. Então, o fato é que, se você considerar a variável, o valor ax, em que x é uma variável, multiplicando cx mais dx, vai dar exatamente esses 2 termos que estão aqui. Mas por que isso? Porque eu digo arbitrariamente que x é uma variável, mas em algum momento eu vou poder determinar quem é o valor de x. Portanto, x é um número real. E por ser um número real, então eu posso usar a distributividade como se isso aqui fosse um número que eu conheço. Então, posso usar da expressão algébrica, mas considerando a princípio que isso aqui seria um número que eu conseguiria resolver. E aí, assim, fica definido que seria, então, o produto de 2 polinômios. Propriedades que o produto satisfaz. Ele é comutativo. Se você pega o produto de P por Q, ou seja, multiplica o polinômio P pelo polinômio Q, isso vai gerar exatamente o polinômio Q multiplicado pelo polinômio P. E mais que isso, agora de uma forma muito, muito direta, o produto ele soma os graus. Então, se eu considerar o grau do polinômio P, eu digo que o grau do polinômio P, por exemplo, é n. E eu considero o grau do polinômio Q. E suponho que ele seja m. Quando você multiplicar, então, considerar agora o grau do polinômio px vezes qx, isso vai ser precisamente n mais m. Vamos ver nos nossos exemplos o que é que aconteceu. Eu tinha aqui um polinômio de grau 1. O produto é um polinômio de grau 3. Cadê? Está aqui. De grau 3. Vamos considerar o outro caso aqui. Eu tinha um polinômio de grau 1 e um polinômio de grau 2. Não importa quantos termos tem cada polinômio, importa o grau. Esse significa que se esse polinômio tem grau 1, é porque todos os termos dele têm no máximo grau 1. Então as variáveis vão ter no máximo grau 1. Quando eu olho para esse outro polinômio, se eu digo que ele tem grau 2, é porque, de novo, cada variável vai ter no máximo grau 2. Então, quando eu multiplicar as variáveis, eu vou considerar a maior variável do primeiro polinômio
e a maior variável do segundo polinômio, esses números eu chamei de grau. Então, esse polinômio aqui tem grau 1 e esse polinômio aqui tem grau 2. Quando eu olho agora o produto, então vai ser a soma desses graus. Por quê? Porque no máximo, quando eu considerar aqui as variáveis, eu vou ter esse tipo de comportamento aqui. No máximo, eu vou estar somando 1 mais 2. Observa que todos os outros termos são menores. Eu tenho aqui 1 e 1, tenho aqui 0 e 2, e 0 e 1. É o termo que aparece aqui, 0 e 1. Então, de uma forma geral, eu vou ter, quando eu for resolvendo o produto, e chego na parte de multiplicar as variáveis, eu no máximo vou estar somando as potências maiores, que são 1 e 2. Portanto, o polinômio vai ter grau 3, isso na expressão máxima. Mas bem, então temos essa característica e a gente sabe que acertou, por um lado, quando a gente observa isso, que o polinômio, que é o produto, ele é a soma dos graus dos polinômios que eu estava multiplicando antes. E aí eu vou considerar talvez mais exemplos. E tá, eu vou considerar que seria um teorema, o teorema binomial de Newton. Que diz o seguinte: dados x e y reais e n número natural. Então, se você considerar x mais y elevado a n, isso é igual à soma e aqui tem uma coisa chamada de coeficiente binomial. É a ideia de que eu aqui vou estar fazendo escolhas, né? Então é nkk. Eu considero xk, y, eu posso considerar o contrário. N k, y elevado a k. Quando k varia 0 a n. Esse é o famoso teorema binomial de Newton. E vamos ver um caso particular desse teorema. Vamos ver o caso em que n é igual a 2. Vou deixar como exercício vocês fazendo o caso n igual a 3. E se assumirem, né, como verdade que é válido para qualquer escolha de n. O fato é que o que está desse lado aqui pode ser descrito como o que está desse lado. Esse lado aqui é algébrico e esse lado aqui é combinatório. Literalmente. Eu estou fazendo a soma de termos. Isso aqui é um termo combinatório. Ou seja, de quantas maneiras eu posso escolher k elementos, uma vez que eu tenho n elementos. Isso é completamente combinatório. Isso aqui é o produto de dois monômios. Mas uma vez que eu tenho fixo essa estrutura, isso não é necessariamente algébrica, porque eu estou só escolhendo os expoentes, né? Quando eu vario o k, eu estou escolhendo quem é a potência de x e a potência de y. Não é necessariamente algébrico. E depois eu faço a soma desses termos, dos termos equivalentes. É algébrico nesse sentido, mas ele passa a ser uma soma trivial, né? E essa é a força do teorema em si. É de que eu estou pegando uma coisa que é não simples e estou transformando numa coisa que é simples. E por que essa coisa aqui é não simples? Pelo seguinte, eu acabei de mostrar que se você tem dois binômios,
E aí eu vou considerar assim, A mais B vezes C mais D. São dois binômios, né? Considero agora que A, B, C e D são variáveis. Eu não conheço. Então é algébrico, posso chamar de binômio. Na verdade, quando é numérico também eu posso chamar de binômio, mas se é numérico, eu posso somar A mais B e transformar no terceiro número. Mas se é algébrico, não, continua como estrutura A mais B. Isso aqui vai ser, quando eu multiplico, então eu vou ter A, que multiplica todo esse T, e vou ter B, que multiplica todo esse T. Então, eu vou ter aqui A, que multiplica C mais D, somado B, que multiplica C mais D. Quando eu faço isso, eu estou observando. Assim, agora eu resolvo, né? Então, deixa eu resolver logo. Então, vai ficar A vezes C mais A vezes D mais B vezes C mais B vezes D. Observa que eu tinha dois termos, tinha 2 vezes 2 multiplicando, né? Duas somas multiplicando. E eu, no final, quando eu resolvo, eu tenho 4 somas. Quando eu vario o n aqui, essa coisa aqui aumenta muito rapidamente. Então, por exemplo, só que aqui eu estou com a mesma base, né? Então, por isso que a gente chama isso aqui de potência. X mais y elevado a n, mesma potência. Então, não seriam termos diferentes. Eu estaria com x mais y multiplicando x mais y. Vamos ver como é que funciona para n igual a 2. Por um lado, isso aqui tem que ser x multiplicando todo esse binômio. Então vai ser x multiplicando x mais y mais y multiplicando x mais y. Então a gente vai encontrar x quadrado mais x que multiplica y mais y é x mais y quadrado. Ora, eu sei que o produto é comutativo. Então, ou seja, x vezes y é igual a y vezes x. Então, posso reescrever todo esse polinômio aqui como sendo x quadrado mais 2 vezes x que multiplica y mais y ao quadrado. Isso é exatamente o teorema binomial para n igual a 2. A gente pode reescrever isso aqui para n igual a 2 e a gente vai ver que vai dar exatamente a mesma coisa. Eu fazia aqui x mais y ao quadrado seria a soma 2kk x elevado a n menos k, y elevado a k 0 a... Quando k... Isso aqui é um somatório, significa que eu tenho os termos que são dados aqui pelo valor de k, né? Quando k é igual a 0, isso vai dar 2, 0 a 0, x elevado a 2, desculpa, aqui não é... x elevado a 2, k é 0, né? E y elevado a 0, então não escrevo. Eu vou escrever aqui só para observar que a gente está, de fato, construindo, escrevendo a expressão binomial. Então, 2, 0 a 0, 2 menos 0, y elevado a 0. Agora, 2 a 1, x elevado a 2, y elevado a mais 2, 2, 2, 2 a 2, né? Último termo. 2, y elevado a 2. Aqui
Esse número significa de quantas maneiras eu posso escolher 0 elementos tendo 2 elementos. Eu só posso fazer isso de uma forma. Então tenho aqui 2 menos 0, 2. E y elevado a 0, 1, que eu não escrevo. Eu tenho 2 elementos e quero escolher um. Eu posso fazer isso de duas formas. 2 menos y elevado a 1. Aqui eu tenho 2 elementos, quero escolher 2. Eu posso fazer isso de uma forma. Tenho x elevado a 0. Eu vou escrever aqui o y elevado a 0, só porque eu escrevi aqui. Isso aqui vem direto do teorema binomial. Agora a gente pode simplificar e escrever que isso aqui é x² mais 2 vezes x é y ao quadrado. Obtém o que conhecemos rapidamente, né, como o produto de dois binômios, x mais y. Seria o quadrado de x mais y. Só que adianto que isso é verdade para qualquer n. Para todo n, existe uma forma de escrever explicitamente quem é x mais y elevado a n. E observa que quando eu mudo aqui quem é o x e y, a mudança vai vir para cá. Por exemplo, se eu disser que x agora é a mais x, vai vir para cá o a mais x. Se eu disser que o y é 2x, então vai vir para cá o 2x. A ideia é que é possível modificar as expressões desse teorema, modificar uma vez que eu modifico quem é o x e quem é o y. Os números x e y, na verdade, eles podem ser obtidos de formas diversas, né? Mas o que o teorema diz é que se você considera então a soma de duas variáveis elevado a n, isso é igual a essa soma aqui. E eu posso fazer isso para n. Deixa eu deixar como exercício vocês fazerem para n igual a 3, n igual a 4, se convencerem de que é verdade para genericamente, né? Vocês fazem o convite é fazer o seguinte: pegar o n igual a 3 e colocar aqui e fazer a conta. E depois colocar n igual a 3 aqui, fazer a conta e verificar que as duas coisas são iguais. Então, aquilo que eu defini como produto de polinômios pode ser simplificado quando você considera binômios e escolhe de forma acertada, né, essa multiplicação. E quando você está multiplicando binômios repetidas vezes, né, o mesmo binômio repetidas vezes, é mais fácil usar essa fórmula aqui do que resolver o binômio em si. Genericamente é bem mais fácil usar essa fórmula. E isso dá margem a pensarmos sobre expressões algébricas de forma mais específica. Ou seja, como é que eu faço para estudar expressões algébricas que sejam o produto ou a diferença de alguns termos específicos. E aí vamos para algumas identidades algébricas. Existem algumas identidades canônicas algébricas, que são operacionalmente muito úteis. E aí temos, por exemplo, se você considerar a soma de dois termos, a mais b, multiplicando pela diferença, e a gente usa a definição de produto, polinômios, de binômios nesse caso, isso vai gerar a ao quadrado menos b ao quadrado. Isso porque se eu considerar aqui a que multiplica todo esse binômio, vou ter a menos a que multiplica b. E agora, quando eu considerar b que multiplica o binômio, eu vou ter b que multiplica a
menos b que multiplica b. Passo a observar que menos b que multiplica a cancela com b que multiplica a, os termos se cancelam, e fica então a ao quadrado menos b ao quadrado. Essa é uma forma bem clássica assim, de referenciar que a diferença do termo, a diferença do quadrado de dois termos, ela pode ser simplificada, pode ser decomposta. Essa que é a expressão que usamos. Né? Você pega a diferença do quadrado de dois termos, exatamente isso aqui, a diferença do quadrado de dois termos, pode ser escrito como produto de dois binômios, que dependem dos termos A e do termo B. Então, por exemplo, se eu tenho x ao quadrado menos 4, então eu já sei que isso aqui é igual a x mais 2, que multiplica x menos 2. Por outro lado, se eu tiver, por exemplo, x quadrado menos raiz de 2, desculpa, menos raiz de 2, menos 2, menos 2, então eu posso escrever x mais raiz de 2, que multiplica x menos raiz de 2. Por quê? Porque eu sei que raiz de 2 ao quadrado é 2. Então a ideia é literalmente que aqui eu tenho que ter a diferença de dois quadrados. Então eu pego considero que isso aqui seria a ao quadrado menos b ao quadrado. Então considero que b ao quadrado é 2, portanto b é raiz de 2. Posso considerar que a mais b multiplicado por a menos b. Essa seria uma forma de simplificar essa expressão. Aí tem uma coisa que nós chamamos de racionalização. E o que significaria isso? Racionalizar. De uma forma. Eu acabei não falando sobre isso na aula anterior, mas eu acho que agora fica mais fácil de falar. Seria usar o oposto. Porque eu sei que se eu multiplicar. Porque, como é uma igualdade, isso aqui é uma equação. Como é uma igualdade. Melhor, então, tudo o que está do lado esquerdo e o que está do lado direito, esses dois termos são iguais e equivalentes. Se eu tiver primeiro esse termo aqui, então eu vou saber isso aqui. E se eu tiver primeiro isso, então eu posso concluir aquilo. São equivalentes. São verdades equivalentes. Significa, portanto, que se eu tiver, por exemplo, 1 sobre x menos raiz de 2. Como é que eu posso reescrever essa expressão? Essa que é o uso primário que vocês vão ter desse tipo de cálculo aqui, que é quando vocês forem simplificar expressões que vocês vão precisar resolver limites. Então vocês vão precisar saber de certas manipulações algébricas que envolvem polinômios, genericamente, e que essas expressões são usadas para transformar expressões em outras expressões em que temos mais controle sobre o que está acontecendo. Então, uma forma de reescrever isso aqui, seria multiplicando tanto o numerador quanto o denominador pelo fator racionalizante do denominador. E o que é esse fator racionalizante? É exatamente o número que eu multiplico, ou seja, ou o binômio, né, que eu multiplico por aquele que eu tenho, para encontrar uma forma mais simples. Podemos entender que seria a forma de destruir raízes. Vamos pensar assim, eu quero tirar essa raiz quadrada daqui. Ou eu quero tirar essa indeterminação. Eu tenho aqui x menos raiz de x. Eu quero tirar essa indeterminação daqui. Quero tirar a indeterminação sobre raiz de x. Suponho que seja isso que eu quero. Então o que é que eu faço? Eu multiplico por x mais raiz de 2 no numerador e no denominador. E isso vai gerar
numerador é o mesmo. E o denominador fica, então, x ao quadrado menos 2. Então, veja que o fato denominador agora não tem mais raiz quadrada, né? Suponha que você tivesse algum termo aqui em cima, algum polinômio, que tenha raiz de 2 como... que tem o termo x quadrado menos 2, por exemplo. Então, suponha que eu tivesse aqui posição x quadrado menos 2. Então, eu teria aqui x quadrado menos 2. Eu poderia cancelar o numerador com o denominador agora de forma explícita e teria então que essa expressão fica igual a x mais raiz de 2. Uma forma simples de reescrever uma expressão como essa. Essa expressão aqui ela tem o seguinte problema. Tanto o numerador quanto o denominador se anulam quando eu considero x igual a raiz de 2. Então, x igual a raiz de 2 não está definida para essa função aqui, mas está definida para essa. Então, você pode calcular o limite aqui, usando a substituição direta, uma coisa que vocês vão aprender. A ideia é que esse tipo de manipulação que temos aqui direta, né, esse tipo de manipulação simples, ela pode ser usada para descrever simplificações ou seria fatoração de polinômio. Então, se eu tenho esse polinômio do tipo x quadrado menos b quadrado, eu posso sempre fatorá-lo. E por outro lado, se eu souber quem é a mais b, eu posso escrever sempre encontrar o termo a ao quadrado menos b quadrado se eu multiplico a mais b por a menos b. Então, o fato de eu saber dessa igualdade, saber que isso aqui é igual, eu posso transformar o lado esquerdo no lado direito ou o lado direito no lado esquerdo. Né? Um lado seria uma expansão, o outro lado seria uma simplificação. Então, posso sair de um lado para o outro fazendo o que for mais conveniente. Eu ia continuar, mas observo que já estou falando há quase 2 horas e aí eu acho que ficaria um tanto quanto extenso, né, continuar. Eu vou abrir para dúvidas e no próximo encontro eu vou fazer então a parte do quociente de 2 polinômios que envolve fatoração de polinômios, encontrar raízes, e aí passa a ser a parte um pouco mais delicada dessa parte das expressões algébricas, que aí sim envolve a aplicação direta no cálculo e na geometria analítica de uma forma geral. Então, vou deixar a exposição por aqui. Professor, o senhor, na última expressão que o senhor colocou, você multiplicou por x ao quadrado menos 2 dos dois lados? Foi isso? Acho que eu É, me perdi nessa hora. cadê a última? Aqui? Isso, que substituiu o 1, né, por x ao quadrado menos 2 de um lado. O que eu fiz foi o seguinte: considere. Porque eu tinha feito. A princípio, eu tinha considerado o seguinte: 1 sobre x menos raiz de 2, né? Eu tinha considerado isso Isso. a princípio. E aí, se eu multiplicar isso aqui, essa fração, por x mais raiz de 2, quocientado por x mais raiz de 2, aí o que acontece? O numerador multiplica com o numerador e o denominador com o denominador. E eu vou obter x mais raiz de 2 no numerador, né? Dividido por x ao quadrado menos raiz de 2 ao quadrado, que é 2, certo? Certo. Até aí É, tudo bem. ok. Aí o que é que eu observei? Olha, isso aqui a princípio parece que eu não estou fazendo nada, né? Assim,
que tinha escrito, o que eu tinha feito aqui no início, o problema em si continua, que é o denominador se anular quando eu considerar x igual a raiz de 2. Quando eu considero x igual a raiz de 2, o denominador continua se anulando aqui. Não é uma coisa interessante. Então, significa que quando eu tenho algo desse tipo aqui, fazer esse tipo de multiplicação não resolve muito. Eu vou continuar com a indeterminação. Aí o que eu fiz foi corrigir a expressão que eu consideraria a princípio, então escrevi até de laranja para tentar dar essa ênfase, é de que a expressão que você deve considerar a princípio seria então x² menos 2 quocientado por x menos raiz de 2. Porque agora eu tenho o que seria 0 quocientado por 0, porque tanto o numerador quanto o denominador se anulam em x igual a 2. E agora usar esse tipo de argumento fica mais potente. Então fica Ah, mais tá. claro por que eu usaria esse tipo de argumento. Por quê? Porque agora você transforma uma expressão que é indeterminada, eu não sei fazer isso aqui, se eu substituo aqui x igual a raiz de 2, isso aqui vira uma indeterminação. Então eu quero desfazer essa indeterminação. Como é que eu faço isso? Multiplico por isso aqui que eu chamo de fator racionalizante. Né? Então, quando eu multiplico pelo fator racionalizante, eu transformo numa expressão que não tem mais indeterminação. Por que eu fiz esse ajuste? Porque quando vocês forem usar literalmente em cálculo, vocês vão usar esse fator racionalizante para simplificar esse tipo de expressão aqui. Porque vocês vão estar calculando o limite dessa função quando x for para a raiz de 2. E vocês vão querer substituir na variável x o valor raiz de 2. A princípio não vão poder, porque o numerador e o denominador se anulam, mas depois de fazer esse produto aqui, por esse tipo de fração, aí vão poder, porque agora não tem mais indeterminação. Então, é um recurso que a gente pode usar na resolução dessa expressão. Isso. Certo. E que é usado especificamente quando você quer substituir o valor de x por raiz de 2 ou por um número muito próximo de raiz de 2. Não precisa ser raiz de 2, porque genericamente a função não estaria nem definida em raiz de 2, então você não pode usar o valor raiz de 2. Você pode usar um valor muito próximo de raiz de 2, tão próximo que tanto o numerador quanto o denominador podem ser considerados iguais a zero. Quando você faz isso, então você cai em uma indeterminação, porque essa expressão aqui não tem valor. Você não tem como definir quem é zero quocientado por zero. Então, toda vez que você entra nesse tipo de contexto, dizemos que é indeterminado. Ou seja, é impossível determinar um valor que seja igual a isso. Portanto, você tem que mudar a forma da sua expressão algébrica. Porque da forma que ela está causando uma indeterminação. E uma maneira de mudar é usando esse fator racionalidade. Tá certo. Obrigada, professor. Tá bom. Tem uma lista, né, de exercícios que o senhor tinha deixado como monitor? Ou não? É, De lógica, no caso. sim, E isso. será que o senhor poderia deixar no Classroom? Que eu não consegui achar onde que é a fonte desse monitor. Ok. É porque eu acho que ele tentou colocar lá no Classroom. É porque tem um Classroom da própria monitoria, ele postou lá. Ah, ele postou lá? Ah, É, tá. foi exatamente isso. Ele tinha postado e lá no. Ele não estava como professor no Classroom de lógica. E aí não estava aparecendo a notificação dele. Eu mudei, incluí ele como professor e ele pedi para ele refazer a notificação. Não sei se ele refez. Tá, eu vou ver lá então. Ok, Obrigada. tá bom. Então, mais dúvidas?
Leonardo perguntou, não sei se ele, não sei se ele está ainda. 3 exclamação ou fatorial? Não entendi. Tô aqui olhando no chat que ele respondeu. Ele, Acho que ele nem tá, mas acho que era na hora, se eu devo ter falado a frase errada. E... ok, entendi. Mas bem, deu para entender as definições que foram feitas? Eu tentei fazer da forma mais simples, usando as estruturas mais gerais, né? Porque vocês vão usar, ou já estão usando, inclusive, funções mais complexas do que as funções polinomiais. No entanto, as funções polinomiais, de uma forma geral, elas representam um conceito de expressões algébricas, né? Que são centrais no sentido das manipulações que vocês vão precisar para fazer simplificações e representações das funções que são dadas. Então você pega uma função que você quer analisar e seria muito interessante se você conseguisse reescrever aquela função como um polinômio. Em geral é possível fazer isso, porque vocês vão estar estudando funções algébricas. E quando você tem funções algébricas, transformar funções algébricas em polinômios pode ser feito isso através de considerar quadrados, ou de completar quadrados, ou de multiplicar por certos fatores. Então, essas funções, elas são. Essas manipulações, né, algébricas, elas acabam sendo manipulações centrais, né, para análise de funções algébricas gerais. Funções algébricas podem ser, por exemplo, funções do tipo raiz quadrada de x mais 1, por exemplo. Esse é um tipo de função algébrica. Então, na primeira aula vimos de pré-cálculo, né? Mostrei lá o que seriam as operações que chamamos de operações algébricas. Então são soma, subtração, produto, quociente, potência e radiciação. Essas são as operações algébricas. Tirando essas operações, e aí passamos agora às operações que não são algébricas, que são então logaritmo, a exponencial e as funções trigonométricas. São então as operações. As funções passam a ser funções algébricas se forem funções que vêm das operações algébricas, e as funções são não algébricas quando elas vêm de funções que vêm de relações que não são algébricas, como, por exemplo, o logaritmo, a exponencial e as funções trigonométricas, né, que são as relações do triângulo retângulo, definidas a partir das relações dos triângulos retângulos. E essas, então, são as duas classes de funções que vão ser estudadas no cálculo, por exemplo. E classificar essas funções, a princípio, passa a ser uma vantagem. Quando você consegue identificar quais são as funções que vai trabalhar, né, de uma forma geral, você acaba selecionando quais instrumentos você vai precisar usar para trabalhar com aquelas funções já de antemão, sabendo quais são as funções. Que tipo de função é a princípio, você já sabe quais instrumentos vai precisar usar. E é claro que, por exemplo, para modelos, né, você sempre acaba usando exponencial ou logaritmo, eh, mas aí isso numa visão mais geral da coisa, né? Quando você está querendo estudar conceitos, em geral, eles são aplicados para funções lineares, quadráticas, algébricas, com alguma complexidade, mas e aí acaba ficando mais simples quando você vai estudar funções exponenciais e logarítmicas, né? Fica mais simples saber que aquilo não é uma expressão algébrica. E que ali eu tenho que usar, então, definições específicas que se relacionam exclusivamente com aquelas funções e que não tem nada a ver com polinômio, não tem nada a ver com radiciação, nada disso. É um tipo específico de operação, então, que está relacionado intrinsecamente com aquele tipo de função. Então, fazer essa separação logo de cara ganha-se aí uma grande margem de vantagem, porque você não vai precisar mais ficar
com a impressão de que precisa estar com todo o conjunto de instrumentos afiados sempre. Não, a ideia é que quando você olha para o problema, você pega ali a maletinha de instrumentos específicos para tratar daquilo. E é possível sempre fazer isso, tornar o problema específico e então, portanto, usar instrumentos específicos para aquele problema. Isso é uma coisa que pode ser sempre feita, essa classificação a priori do que seria o tipo de problema que vai ser tratado. E em cálculo, ah, mesmo que se tenda a fazer uma teoria geral sobre as coisas, essa teoria ela acaba passando por um filtro quando vamos estudar cálculo, principalmente pela primeira vez. A, a forma natural de fazer é tentar definir as coisas que acontecem para funções que são polinomiais ou que são quocientes de polinômios. E depois disso é que passa-se a fazer expressões mais complexas. Então, tudo começa então nesse viés aí de funções polinomiais e elas dão muito pano para manga, né? Passei 2 horas falando e defini o que era soma, subtração e produto de polinômio e pouco falei sobre algumas outras estruturas algébricas. Isso porque existe toda uma teoria específica de polinômios, sobre polinômios. E a teoria de polinômios é uma teoria relativamente nova, da forma que está sendo feita. Se a gente olha, por exemplo, Gauss é de 1700, 1800, a tese de doutorado de Gauss foi sobre a fatoração de polinômios. Então a gente vê que é uma coisa relativamente jovem. O trabalho sobre polinômios, né? Então fatorar polinômios é uma coisa que era difícil até pouco tempo. Muito difícil até pouco tempo. Gauss ele que vem com uma teoria revolucionária e determina como fatorar polinômios nos complexos. Para números complexos, ele determina exatamente como é que se faz completamente, como é que fatora completamente polinômios. Na verdade, ele não diz como faz, ele diz que é possível, né? Ele não diz como faz. Só que nós temos alguns bloqueios. Por exemplo, se a gente quer pegar um polinômio de grau 2 e fatorar, a gente consegue fazer sempre, por causa da fórmula de Bhaskara. Porque é possível encontrar todas as raízes de polinômios de grau 2, sempre. Para polinômios de grau 3, já não é uma coisa tão fácil, mas ainda é possível fazer essas expressões. Quando consideramos polinômios com grau maior que 3, já não existe mais teoria possível para calcular a fatoração de polinômios de grau maior que 3, porque é provado que não existem expressões que dependam dos coeficientes dos polinômios que você escreva então os zeros encontre os zeros do polinômio. Então, para n maior que 4, maior ou igual que 4, os polinômios eles não são solúveis de uma forma algébrica, ou seja, por uma expressão algébrica. Então, existe a fórmula de Bhaskara para polinômio de grau 2, tem a fórmula de Cardano para polinômio de grau 3, que é uma coisa bem complexa, e para polinômio maior que 3 não existe. E é provado que não é possível existir. É impossível escrever uma expressão algébrica que resolva equações polinomiais para grau maior que 3. Isso torna a teoria completamente, posso dizer, ratificada, assim, particionada, não ratificada, particionada. Você consegue resolver em casos específicos, mas genericamente não. Então você consegue, por exemplo, se você sabe que a soma dos coeficientes é 0, então você sabe que 1 é raiz daquele polinômio, 1 ou menos 1. E aí tem outras técnicas para encontrar raízes, determinar se existem raízes reais para polinômios, né? Dependendo do grau do polinômio. Todo polinômio de grau ímpar tem pelo menos uma raiz real.
Então, a gente sabe mais ou menos como é que as coisas funcionam. Então, se você pega um polinômio de grau 5, é certeza que existe uma raiz real, porque as raízes pares ocorrem ao par. Desculpa, as raízes complexas ocorrem aos pares. Então, toda vez que tiver uma raiz complexa, vão ter duas. Então, polinômios de grau par, eles podem ter todas as raízes complexas. Polinômio de grau ímpar não pode. Se eu tenho 5 raízes no polinômio, uma delas tem que ser real, né? Portanto, a gente acaba usando atalhos para tentar analisar as raízes ou a fatoração de polinômios. Quando o grau já é igual a 4, a gente já tem problemas. Nesse caso, trabalho, né, para simplificação de polinômios, que é o que eu vou pretender apresentar no próximo sábado, ele passa por uma série de questões técnicas e de restrições técnicas. Então, a manipulação algébrica de expressões polinomiais acaba ficando dentro de um conjunto relativamente pequeno de problemas. São problemas que, uma vez que você saiba resolver aqueles problemas, você vai acabar tendo ideias gerais de como resolver problemas equivalentes. E aí, então, o estudo de cálculo passa a ser um estudo de um conjunto finito de funções e, portanto, as técnicas que vão ser usadas são técnicas que podem ser replicadas dado um tipo específico de problema. Eles generalizam a classe de problemas. Resolver problemas do cálculo passa a ser, na forma prática, né, pelo menos na visão primeira do estudo do cálculo, passa a ser, então, resolver uma classe de problemas e especificamente um conjunto de problemas que são até previsíveis, no certo sentido. É claro que tem uma variação muito grande. É possível escrever 1 milhão de problemas de cálculo que não são relacionados diretamente, mas certamente serão relacionados indiretamente. A questão é que é possível escrever uma lista de problemas. É grande essa lista, mas ela é factível, de problemas que, uma vez resolvidos esses problemas, entendido a natureza desses problemas, então estudar cálculo passa a ser uma coisa natural. Assim, porque passa a ser, então, entender as definições. Não mais ficar preso na questão operacional, né? De como simplificar as expressões. Isso passa a ser secundário, como deve ser. O cálculo ele tem um conjunto de definições que é o que transforma o conhecimento em si. Você passa a perceber as coisas de uma forma diferente quando você entende as definições do cálculo e se desprende dessa questão operacional e passa a observar a questão operacional como uma consequência daquilo que está sendo estudado, que é, por exemplo, o conceito que é um conceito muito sofisticado, que é o conceito de limite. É um conceito moderno e de ampla aplicação. Todo o cálculo diferencial ele é baseado no conceito de limite. Define limite e define continuidade a partir do limite, define derivada a partir do limite, define integral a partir do limite. Então, o cálculo ele se fundamenta na construção do limite. E se você analisa agora, por exemplo, todo número real ele pode ser visto como limite de uma sequência de números racionais, o limite pode ser usado inclusive para definir o que é um número real. Seria a existência, conferir a existência de um número a partir da concepção de números que são mais razoavelmente definíveis, definir o que seria um número real de uma forma geral. Então o cálculo fica dentro desse conjunto aí de coisas e então a ideia é tentar nesses encontros ir desmistificando essa parte operacional para que na aula de cálculo vocês possam prestar atenção naquilo que não é operacional e ver a definição de forma mais clara. Esse é o objetivo central desse curso, inclusive.
Mas bem, vocês têm dúvidas? Mais dúvidas? Não, professor. Eu agradeço aí a oportunidade que o senhor está dando para a gente fazer um nivelamento aí, né, nessa parte que para mim está sendo fundamental, está sendo muito bom. Ah, Obrigadão. tá bom. Essa aula vai ser postada no YouTube também? Vai ser. Agora, quando eu concluir, eu vou concluir a gravação e posto no a aula passada e essa aula. E aí eu ponho o link no. Ok. Então tá bem. Então, boa tarde. Boa Boa tarde, tarde. obrigado aí, professor. Tchau, tchau. Obrigada.